Vamos lá, esse exercício é bem facinho, ó. Eu anotei notas básicas sobre a equação de primeiro grau, porque na matemática não adianta você sair fazendo exercício, porque acaba se confundindo se você não revisa as coisas, né? Então, a gente tem que toda equação de primeiro grau, f de x é igual a x mais b. As primeiras duas coisas que ele pergunta nesse exercício é para identificar o meu a e o meu b. O meu b é o que está aqui no finalzinho, que não está acompanhando x. O meu a é o que está acompanhando x. E o meu f de x, às vezes, eles substituem pelo y, que também vai ser essa reta aqui quando a gente for fazer o gráfico, né? Mas isso você já deve saber. Enfim, quando o meu a for maior que zero, outra pergunta que ele faz no exercício, a função é crescente, ou seja, se aqui for positivo, a função é crescente, se aqui for negativo, a função é decrescente. A menor que zero, função decrescente. Isso também tem relação com o gráfico que a gente vai fazer, tá? Para o gráfico, a gente tem que ter a noção se é crescente ou decrescente e a gente tem que saber onde a gente vai colocar os números nele, mas isso eu vou te explicar mais para frente. No caso desse primeiro exercício A, ela é crescente, por isso que ela tá assim. Se ela tivesse para esse lado, ela seria decrescente, mas vamos por partes para você não se confundir. Então, a primeira pergunta do exercício, o meu A. O meu A é o que acompanha o x. Nesse caso, é meio, certo? O que tem ali em cima multiplicando o x? Um 1zinho, certo? Senão ele não existiria, se fosse um 0, por exemplo. Então, a gente tem que A é meio. B é 1, é o que está depois aqui sozinho, que não está acompanhando o meu x. Agora, para montar o nosso gráfico, primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente tem uma função crescente, porque o nosso A é positivo, é maior que zero, tá? Então, a nossa reta ela vai ser assim. Só que a gente tem que achar pontos para fazer esse gráfico, da onde que a gente vai tirar esses números. Então, a primeira coisa para montar o gráfico... Bom, o vídeo parou, mas não tem problema, porque daí você vai acompanhando por partes. A primeira coisa para montar o gráfico que você tem que saber uma reta é formada pelo quê? Pelo menos 2 pontos, certo? Isso é uma noção básica de matemática lá das primeiras aulas. O que é uma reta? É a junção de 2 pontos. Então, eu preciso saber pelo menos 2 números que vão estar... Nossa, tá muito ruim essa câmera. Pelo menos 2 números que vão estar aqui nesse meu gráfico para a gente conseguir traçar essa linha que a gente já sabe que é crescente, porque a gente já sabe que o A é positivo, tá? Como a gente vai achar esses pontos, então? A gente vai obter o x. Então, quando ele pedir para você traça um gráfico dessa função de primeiro grau, saiba que você tem que obter o x. Primeiro você tem que saber se ela é crescente, mas em seguida a gente tem que achar pontos, senão não tem gráfico, tá? A gente tem que achar números. Então, vamos obter o x. Para obter o x, a gente iguala a função y, a gente iguala o y a zero. Então, lembra aquele f de x lá em cima, que também é o seu y? Isso vai ser igual a zero. Então, a gente vai colocar 0 é igual a x sobre 2 mais 1. Aí, resolve isso daqui. Você sabe resolver a equação de primeiro grau? Nesse caso, você vai fazer o mínimo denominador comum. Então, você vai colocar o 2 dividido por 1 vezes x. 2 dividido por 1 vezes 1. E o maisinho no meio. No final, a gente obtém o menos 2. Se você tiver dúvida nessa parte, me avisa que eu te explico como resolver essa equação também. Tá? Mas o ponto é, achamos o x. Agora eu vou te explicar como colocar isso no gráfico, tá bom? Calma aí que vai acabar o vídeo e eu tenho que te explicar como colocar esses valores, pelo menos 2, para a gente formar uma reta no gráfico. Amiga, é só a montagem do gráfico. Então, como eu disse, a gente precisa ter pelo menos 2 pontos. A gente já achou que o nosso x quando o y é 0, portanto, quando na nossa reta aqui é 0, a gente tem que o x é menos 2. Aí só falta mais um ponto para a gente formar a nossa retinha. E ele já está dado, é o nosso b. O nosso b também passa por y. Então, não me pergunte por quê, mas é isso. O b passa por y. Então, a gente tem
menos 2 em x, quando o y é 0, e a gente tem o nosso b, que é 1. Então, a gente já traça, une esses dois pontos, e aí eu dei uma esticadinha só para o professor entender melhor, mas se você só unir esses dois pontos, já está feita a sua reta crescente, tá? A sua função crescente. E como saber se é uma função crescente? Eu expliquei. O meu a tem que ser positivo. Como saber se é uma função afim? Aí o b tem que ser diferente de 0. O b é diferente de 0, nosso b é 1, lembra? Então é uma função afim. Tá feito o exercício. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, na parte de fazer a equação, você me pergunta, eu explico de novo. Se quiser que eu explique de novo a parte do gráfico. Mas aqui, ó, não precisa ser a distância certinha para mostrar para o professor, tá na régua. Então, mais ou menos aqui a gente tem o meu 1, aqui a gente tem o meu 2, aqui a gente tem o 3. Aqui, então, a gente vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, assim como aqui vai ser positivo também. Esse quadrante aqui, essa região é toda positiva. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E daqui para baixo é tudo negativo, tá? No meu eixo X, essa parte é negativa. No meu eixo Y, essa parte é negativa. Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar, tá?